Abre Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Nós estamos falando domingo passado, mas nós estamos falando sobre a igreja nos últimos dias. E Apocalipse fala um pouquinho sobre esta igreja e sobre a guerra espiritual dos últimos dias. A palavra diz no início de Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, que houve uma guerra espiritual. E a palavra diz que o arcanjo, Gabriel, Miguel, prevaleceu, e Satanás e o seu exército foi lançado à terra. E no céu houve celebração. Então, por quê? Porque o acusador foi lançado fora. Nós sabemos pela palavra, que tem esse mundo físico aí, essas 4 dimensões que nós vivemos. Tem o segundo céu e tem o terceiro céu, onde habita o trono de Deus. E no segundo céu, onde há essa batalha espiritual, a gente vê um flash disso, quando Daniel jejuou 21 dias de manjares, o arcanjo Miguel, anjo de guerra, veio para ele e falou: olha, lutando contra o príncipe da Pérsia, um principado satânico, maligno, que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, o espírito que opera da potestade do ar. Ele fala também dominadores deste mundo tenebroso, principados, potestades. Então, nesse segundo céu, onde é a batalha espiritual. Mas depois dessa guerra, a palavra diz que ele foi lançado e ele começou a perseguir a igreja na terra. E no verso 12 ele celebra nos céus: portanto celebre os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. A mulher é a figura da igreja, e a igreja vai gerar ministérios, o filho da igreja, da intercessão da igreja, ministérios que serão os 144 mil vencedores. Mas aí no verso 14 diz: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Meu irmão, na igreja nós temos as asas da águia, que podemos entender que é a palavra e o Espírito, palavra profética, palavra revelada, que vai impedir que a ação do inimigo possa tocar no seu relacionamento conjugal, possa tocar na vida dos seus filhos, no seu patrimônio. Lá no livro de Êxodo, a palavra mostra que Deus, quando veio as pragas sobre o Egito, na terra de Gósen, não havia pragas, porque ali estava o povo de Deus, e todas aquelas pragas não alcançaram o povo de Deus, nem o seu patrimônio. Por isso que é importante, mais do que nunca, em nossos dias, nós estarmos na igreja, para estar debaixo, juntamente com nossa família, da revelação da palavra e da ação do Espírito Santo. As 2 asas de águia, e quem está na igreja será dirigido por esta revelação, por esta palavra profética, vai viver na terra, mas não vai pertencer ao padrão deste mundo. Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você e a sua casa serão guardados na igreja pela proteção da palavra e do Espírito Santo, que vai guardar a sua família. Quem crê nisso? O dragão vai tentar, os demônios vão tentar, os principados
vão tentar destruir a sã doutrina, a palavra, a santidade, vai tentar contextualizar a igreja no padrão mundano, como o faraó queria dominar Moisés e o povo judeu, e ele falou: vocês vão adorar a Deus, mas não vão muito longe. Falou: não, então eu vou permitir as pragas começaram a vir, e faraó falou: mas não saia do Egito, não se afaste tanto do Egito. A igreja, ela terá a proteção, e nós na igreja vamos desfrutar dessa proteção. Não quer dizer que vamos para o monte, não. Estaremos neste mundo, usando, trabalhando, vivendo, mas não pertencemos a este mundo. Quem entende o que eu estou falando? O nosso padrão espiritual, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Foi assim que o Daniel, ele viveu no palácio de Babilônia, serviu 3 impérios que passaram por Babilônia, mas ele não abriu mão dos seus valores, e Deus se manifestou em Babilônia através da fé de Daniel. E Deus vai se manifestar através da sua fé nesta geração. Deus vai honrar sua casa nesta geração, e nenhuma ação da fúria do diabo vai tocar sua mente, vai tocar sua alma, vai tocar sua família, se nós estamos enraizados na igreja. Quem recebe isso diz amém. Então a palavra diz, verso 17: o dragão irou-se contra a mulher, a guerra do diabo contra a igreja, mas saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus são fiéis ao testemunho de Jesus. Eu falei aqui há 2 domingos atrás sobre isso. É aquela mentalidade que Deus sim, igreja não. A igreja tem muitas falhas. É claro, nós somos humanos, né, irmão? Quem é humano tem falhas. Quem concorda comigo e é humano e tem falhas, levanta a mão. Não pode haver dolo, mas a natureza humana, o ser humano, ele é falho. Mas nós estamos amadurecendo juntos, porque não há dolo em nosso coração. Amém? Estamos crescendo juntos. E a proteção é na igreja. Então o dragão não conseguiu tocar na igreja. Aqueles que estavam na igreja foram protegidos. Ele foi perseguir os cristãos desigrejados. Fala comigo, misericórdia. Fala comigo assim: na igreja a gente ajusta, mas não saímos. Quem recebe isso diz amém. Então nós temos esta proteção na igreja. Agora quem está fora da igreja fica mais vulnerável. Quem estava no seminário de homens aqui, nós falamos sobre isso. Quem lembra, né? Pessoa na igreja, quando ela está vulnerável, ela tem o apoio dos pastores, ela tem o apoio dos irmãos, ela tem a intercessão da igreja e ela supera aquelas dificuldades. Mas se ele está fora, quem que vai ajudar? Quem que vai apoiar? Às vezes quando está tudo bem, nós estamos saudáveis, nós achamos que podemos criticar, censurar e afastar da igreja. Vocês lembram da história de Abraão e Ló? Ló foi habitar em Sodoma e Gomorra. E Judas fala que Ló era um homem justo. Ele não se contaminou em Sodoma e Gomorra. Tanto é que pela intercessão de Abraão, ele foi tirado antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Mas a palavra diz que ele foi salvo pelo fogo. Abraão permaneceu
dentro da vontade de Deus, vamos dizer assim. Ele permaneceu sobre a direção do Espírito da palavra, peregrino na terra da promessa. E Abraão teve uma velhice abençoada, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que gerou os patriarcas. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Frutos bons virão para nós. Então nós não podemos ser como Ló. Ló, ele estava muito bem, ele achou que não precisava mais de Abraão, mas havia um manto patriarcal sobre Abraão, e há um manto apostólico sobre a igreja. A nossa proteção, a nossa força, a nossa saúde espiritual, independente de título, se é bispo, se é pastor, aqui na igreja é presbítero, é diácono, todos precisamos dos cultos, dos departamentos da igreja, para amparar e ensinar a Bíblia para nossas crianças, como é claro ela aprende em nosso lar, para cuidar dos nossos jovens, dos nossos pré-adolescentes, ministério também para os casais. Tivemos em Anápolis agora centenas de casais, foi um momento maravilhoso na escola de casais. Então todos nós precisamos desta convivência saudável na igreja. O apóstolo Paulo fala: cuidado, as más conversas corrompem os bons costumes. Então temos que seguir o exemplo de Abraão e não o exemplo de Ló. Ló teve essa situação dramática na vida dele, porque ele se afastou. E eu queria destacar agora, hoje à noite, algumas atitudes que vão nos ajudar a permanecer na igreja com a nossa família bem enraizados. Quem quer permanecer na igreja e com a sua família e deixar as raízes aprofundar? Então essa é a nossa visão. Então, primeiramente, meu irmão, se tem Abraão e Ló, permaneça onde Deus te colocou. Ah, mas está tendo alguns conflitos aí na salinha das crianças, está tendo alguns conflitos entre os adolescentes, e no mundo não tem não? No mundo é pior, é verdade ou não é? É pior no mundo, tem conflitos, ajustes. É melhor crescer com ajustes com o povo de Deus, porque ali tem a orientação da palavra, tem a orientação do Espírito. Quem concorda diz amém. Ló afastou de Abraão porque houve contenda entre os pastores de Ló, que criavam ovelhas e rebanhos, pastores de Abraão. Ele não deveria, meu irmão, não se afaste da igreja em momentos de crise. Ajustes acontecem. A história de Ruth e Elimeleque saíram de Belém num tempo de escassez, e eles foram aventurar na terra de Moabe, e lá foi uma história triste. Ruth perdeu o marido, Noemi, Ruth é a nora. Noemi perdeu o marido, depois perdeu os 2 filhos, e aí ela ouviu falar que Deus visitou Belém, e havia fartura de pão em Belém. Irmãos, sempre a misericórdia de Deus vai nos alcançar em Belém, na sua igreja. Deixa suas raízes te firmar, plantado na casa do Senhor. Será frutífero como os cedros e como as palmeiras, forte como o cedro e frutífero como as palmeiras do Líbano. Quem pode dizer amém por isso? Então levanta as mãos, fecha os olhos. A especialidade do diabo é tentar nos afastar do aprisco, é tentar nos afastar da casa de Deus, e nós precisamos da casa de Deus. Então ore comigo, fala: Senhor Deus, nesta noite renova a minha aliança
com o Senhor, com a sua igreja, com a minha igreja em Brasília. E eu declaro, Senhor, que as minhas raízes serão fortalecidas na fonte da vida, aonde eu vou desfrutar da misericórdia e do favor do Senhor, juntamente com a minha família. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Não afaste da igreja em tempos de escassez, em tempos de ajuste. Permaneça. A escassez vai passar e haverá fartura. O ajuste é uma oportunidade de amadurecer e depois ainda desfrutar de bênçãos maiores de Deus. Segundo, escolha relacionar com pessoas fervorosas. Quem quer fazer parte do time de pessoas fervorosas? Seja uma pessoa fervorosa, que valoriza a palavra, a oração. Relacione com pessoas na igreja fervorosas. Valorize a liderança. Hebreus fala que nós temos que considerar os nossos líderes e ver a vida deles. Não é considerar cegamente, é analisar a vida dos líderes e ver a bênção de Deus na vida deles e imitar a sua fé. O líder não pode ser dominador, o líder tem que ser modelo. É verdade, não é? E esta é a visão bíblica, é a visão da fonte da vida do apóstolo. Então a palavra diz: considere os seus líderes e imite-lhes a fé. Considere irmãos fervorosos, que têm coragem de falar a verdade, ainda que não te agrade. Nem sempre o verdadeiro amigo é aquele que fala o que queremos ouvir. O verdadeiro amigo é o que fala o que precisamos ouvir. Quem quer ter fiéis, homens de fé, valorosos como o exército de Davi? Quem quer? Que vai te apoiar em oração e que vai te ajudar com bons conselhos, com uma influência positiva. Vou ler alguns versos que destacam isso. Salmo 16, verso 3. Abre comigo lá. Salmo capítulo 16, a partir do verso 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Irmão, Davi fez essa escolha. Ele falou: eu quero estar junto de homens e mulheres que são fiéis a Deus, leais, fiéis à palavra. São pessoas que eu quero estar perto delas. Pessoas que compartilham valores da palavra, que têm bons conselhos, que ora por você, que abençoa a sua vida. Não é só isso. Salmo 101, verso 6. Pula comigo lá para o Salmo 101, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Irmão, nós podemos ter um bom relacionamento com todas as pessoas. O apóstolo Paulo fala assim: não teríamos que sair do mundo. No que depender de vós, tenha paz com todos. Mas a intimidade, a liberdade, você tem que procurar pessoas fiéis. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Homens e mulheres, pessoas de comunhão, de aliança. Somente quem tem a vida íntegra me servirá. Davi tinha esta visão. Quem quer ter esta visão? Orar
por você, por sua família, pelos seus relacionamentos. Bispo, mas por que isso? E o evangelismo? O evangelismo nós relacionamos com todos. Quem entende o que eu estou falando? Para influenciar, para convidar para vir para a igreja, para levar uma palavra de Deus. Agora, a amizade, o relacionamento são com os fervorosos, os fiéis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Veja o que o apóstolo Paulo nos alerta. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Põe a mão no coração, fala, cuidado. Não se deixe enganar. Agora põe a mão na mente, porque Jeremias fala que o coração é enganoso. Então a sua mente tem que incomodar as suas emoções. Sua mente revestida pela palavra. Então fala, não se deixe enganar. Agora olha o verso 33, a segunda parte. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, isso aconteceu com Ló. Ló tinha convivido muitos anos com Abraão. E ele conseguiu preservar a sua santidade e os valores que ele herdou de Abraão, através da comunhão de Abraão com Deus, mesmo em Sodoma. Mas não foi o mesmo destino dos genros. A palavra diz que quando o anjo tirou Ló de Sodoma, e Ló falou, olha, os anjos de Deus apareceram na minha casa e falaram que a cidade vai ser destruída. Os genros dele caíram na gargalhada. Riram na cara dele. Foram queimados em Sodoma. As filhas foram levadas e ele foi arrastado para fora de Sodoma. Talvez havia uma resistência, não queriam sair. A palavra diz que quando estava fora de Sodoma, o anjo falou, olha, vai e não olhe para trás. Lá no livro de Lucas fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, meu irmão, a mulher de Ló, ela talvez sentiu falta de Sodoma, ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Cuidado, as más conversas, as más companhias. Quem quer cercar de homens e mulheres de Deus como Davi? A palavra diz que a equipe de Davi eram homens valentes que manejavam bem as armas de guerra. Meu irmão, se cerque de homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra, que maneja a palavra, que tem uma palavra de encorajamento, que tem uma palavra de revelação, que tem uma palavra de discernimento, que vai liberar sabedoria, que vai liberar força para você. E seja esta pessoa para outros. Quem quer ser esta pessoa para outros? Seja constante na leitura da palavra. Cuidado, escolha relacionar com pessoas fervorosas. Deixe as suas raízes te levar a estar bem plantado na igreja Fonte da Vida. E mais um princípio que eu quero destacar: seja ativo na obra de Deus. A igreja tem oportunidade para todos. Tem os cursos de crescimento espiritual. Então nós podemos atuar na igreja. Nós temos que envolver na obra de Deus. O único dia que Davi não saiu para a guerra, ele tropeçou. Quem lembra? Ele mandou Joabe e o exército para guerrear e ele não foi. Nós temos que estar nas conferências, envolvido no projeto ID, nos cultos. É claro, é impossível a pessoa estar em todos os cultos da igreja, mas selecione aqueles que você pode estar. Desenvolva a sua fé, seja ativo na obra de Deus.
1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Abre comigo lá. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Quem vai ficar firme, diga amém. E que nada os abale. Quem pode dizer amém? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não só esteja na obra, envolve o seu cônjuge na obra, envolve a sua família na obra. Isso vai ser bênção, vai gerar relacionamentos saudáveis, vai gerar um comprometimento. Deus nos ensinou através do modelo do apóstolo a sempre conduzir a nossa família. Jacó fez assim. Jacó falou para o seu irmão, que era um guerreiro, né? Esaú, ele falou, vamos comigo em caravana, eu tenho 400 guerreiros comigo aqui para te proteger. Ele falou, não, eu tenho que andar no compasso das crianças. Quem quer trazer as crianças para estar envolvida na igreja? Por isso que a igreja tem o ministério infantil, o ministério dos pré-adolescentes. Envolva você mesmo na obra de Deus, porque isso vai te fortalecer espiritualmente. Sabe uma coisa que eu descobri? Ninguém trabalha de graça para Deus. Tudo que você semeia, você colhe. Quem já descobriu isso? A hora que você está na obra de Deus, semeando, Deus está abrindo portas para você na vida profissional, na vida natural. Quem pode dizer amém para isso? Às vezes as pessoas se afastam da obra, querendo conquistar lugares altos na vida secular. E dentro da obra, Deus vai operar em seu favor e vai te abençoar. E você vai ver Ele abrir portas para você, vida profissional, financeira, secular, em nome de Jesus. Será cabeça e não cauda. Portanto, meus amados irmãos, fiquem em pé, eu vou chamar a equipe aqui na frente, que eu vou terminar nesse verso. Mantenham-se firmes e nada os abale. Levanta as mãos e fala, Senhor Deus, as minhas raízes, os meus relacionamentos, a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor